Gente, eu estou num barco. O barco é tão grande, mas tão grande o barco que eu estou, que parece um navio. E esse barco, ele foi dominado por piratas. O capitão do barco teve que pular e nadar muito até chegar num barco bem distante, onde os meus olhos não podem ver. Porque os piratas queriam matar, queriam prender e matar o capitão do barco. E as pessoas estão dentro do barco pedindo socorro. Eu estou no barco e toda vez que a gente abana a mão para um barco que está passando do lado, ele sempre pensa que está dando tchau. Ou se você grita por socorro e o barco do lado ouve o socorro e vai lá falar com o capitão, mas não é o capitão pirata que está lá. E o capitão pirata fala, tá tudo bem. E o povo está sendo massacrado. Estão passando com o carro em cima do povo que pede socorro. Reuniu várias pessoas dentro daquele barco e começou a gritar por socorro quando um barco estava passando. E eles gritaram por socorro, gritaram por socorro, gritaram por socorro. E aquele barco ouviu os gritos de socorro. E aquele barco foi falar com o capitão do nosso navio. Mas eles não sabem que aquele capitão é pirata. Sabe por quê? Porque não pode falar que aquele capitão é pirata. Então, os jornais, né, dentro desse barco, não fala que aquele capitão é pirata. Os jornais falam que aquele capitão é bom. Mas aquele capitão tá passando em cima das pessoas com o carro, tá matando as pessoas, tá oprimindo o povo. Aquele capitão é muito mau. Ele é pirata, ele não é capitão. E sabe o que está acontecendo? Aquele barco foi lá e o capitão falou, não, esse povo aí que está aí dentro desse barco, que está aí gritando, são terroristas, são golpistas, são criminosos. Foi isso que eles falaram dos trabalhadores que tá ali dentro daquele barco oprimido. Aí o barco, né, foi embora. Mas teve alguém dentro daquele barco que não se contentou e falou, eu vou voltar naquele barco lá. Eu quero ver aquelas pessoas, quero falar com aquelas pessoas. Quando aquele barco se afastou do barco, o capitão pirata pegou. Gente, o capitão pirata pegou carro, passou em cima daquelas pessoas que pediram socorro. O capitão pirata pegou aquelas pessoas que pediram socorro e prenderam ela numa sala. Deixaram 7 horas sem comer, sem beber, tinha velho, tinha criança. 4 velhinhos morreram dentro daquela prisão, dentro do barco. Crianças desidratadas foram para o hospital. Aquele capitão pirata, e sabe por que eu estou sabendo isso? Porque eu estou dentro do barco. Porque ninguém sabe disso. Porque o capitão não deixa ninguém falar. O capitão não deixa mídia nenhuma falar isso. Eu sei isso porque pessoas que estavam lá enviaram vídeos dos seus celulares para o meu. E eu vi carro oficial do capitão pirata passar em cima das pessoas, matou várias pessoas. Eu vi 4 pessoas morrerem lá dentro daquele barco pirata. Eu vi, porque mandaram pelo celular. E eles estavam falando que aqueles
porque aquelas pessoas tinham depredado o barco, quebrado alguns vidros no barco, mas não foi aquelas pessoas que quebrou. Não foi os trabalhadores que eles estão falando que são assassinos, que são terroristas, que são isso. Não, não foram aquelas pessoas, foram os piratas do Capitão Pirata. Só que as pessoas que estão lá dentro do barco presas, elas estão sendo acusadas de um crime que não cometeu pelo Capitão Pirata. Aquelas pessoas só sabem orar e pedir justiça, pedir proteção. Aquelas pessoas querem ser libertas do barco pirata, mas aquele capitão é mau. Aquele capitão é muito mau, ele mata, ele tortura, ele oprime o povo que está ali naquele barco. E eu estou dentro do barco. Eu peço, eu abano a mão, eu acendo a luzinha do celular quando passa um barco perto. Mas toda vez que chega lá, as pessoas se aproximam e falam com o Capitão Pirata. E o Capitão Pirata fala, tá tudo bem. E o Capitão Pirata tá oprimindo o povo. Um daqueles barcos, como eu falei, teve uma pessoa, umas 5 pessoas, que resolveram ir lá ver o que estava acontecendo com aquelas pessoas. O Capitão Pirata não deixou eles ver os trabalhadores, os empresários, os agricultores. O Capitão Pirata não deixou eles ver. Sabe por que o Capitão Pirata não deixou eles ver? Porque eles foram torturados, foram massacrados, estão sangrando. E eu estou nesse barco. E esse povo é o meu povo. Esse povo é o meu povo, nascido naquele barco, dono daquele barco, que está dominado por piratas. E a mídia lá do barco só fala o que o Capitão Pirata manda falar. O Capitão Pirata não deixa que o povo vê o que ele está fazendo. A mídia não mostra. E o povo está lá, preso, sofrendo, maltratado, humilhado. O povo está lá dentro daquele barco. E agora, tiraram o celular deles. Não tem mais como eles se comunicar comigo. E eu estou muito preocupada com o meu povo. Eu estou muito preocupada com o meu povo, com meus irmãos, nascidos naquele barco, meus patriotas. Eu estou muito triste. Mas eu estou no barco do pirata. E eu não posso falar, não posso pedir socorro. E quando eu consigo pedir socorro, o pirata fala que está tudo bem com o barco. E os outros barcos seguem em frente. E o povo trabalhador, os empresários, os funcionários dos empresários, os agricultores, os funcionários dos agricultores,
Estão todos no barco. E eles não podem pedir socorro. Porque todas as vezes que eles pedem socorro, prendem, batem, matam, oprimem. Os piratas são maus. E o meu povo está sofrendo. E eu não posso pular desse barco. Porque esse barco é meu. Por direito de nascimento. Eu nasci nesse barco. E eu não sei o que fazer. Porque toda vez que o povo, que a tribulação desse barco escreve uma carta pedindo socorro, a carta vai para vários tribunais, mas cai na mão do pirata. E o pirata prende quem escreveu a carta. O pirata oprime, o pirata mata. Já passaram com carro em cima de mim. Eu já fui espancada. Eu já fui torturada. E eu sou perseguida. Mas eu não posso pular desse barco. Eu não posso pular desse barco. Eu vou lutar e vou morrer junto com a tribulação. É vida ou é morte. Mas eu não posso pular desse barco. Porque se eu pular desse barco, o que vai acontecer com os meus irmãos nascidos no barco? Amados, esse barco tem um nome. E o nome desse barco está pintado em azul, verde, amarelo e branco. E tem um nome escrito nesse barco, em todos os lados desse barco tem um nome escrito. Tem um nome escrito Brasil. Se alguém vê esse barco, se alguém vê a tribulação, eu quero que vocês saibam que essa tribulação não é golpista. Essa tribulação não é terrorista. Essa tribulação não são bandidos. Porque a mídia inverteu os valores. Eu estava lendo uma reportagem de um banco dentro do barco que foi invadido por 5 piratas. Esse banco ainda não estava sendo dominado pelos piratas, mas os piratas foram lá, mataram um dos seguranças, explodiram o banco e roubaram o banco. E sabe o que a mídia desse navio falou, desse barco falou? Que foram 5 pessoas com desvio de personalidade. Não eram bandidos, não eram terroristas e não eram assassinos. Tinham desvio de personalidade. Os piratas falaram isso. Com os terroristas. Agora os trabalhadores que estão no barco pedindo socorro. Os trabalhadores que estão no barco pedindo a liberdade. Sabe o que eles falaram? Que são bandidos, que são terroristas, que são golpistas. Eles querem que ninguém ajude os trabalhadores. Eles querem que pensem que os trabalhadores são os bandidos e os piratas são os mocinhos. Então, se você vê esse barco, em qualquer lugar do mundo,
envia socorro. Envia socorro. Porque tem gente sendo morta. Outros morrendo de fome e de sede. Se você vê esse barco, socorre, socorre. Porque eu não sei quanto tempo eu vou poder pedir socorro para esse barco. Mas eu ainda estou aqui, pedindo socorro para a tribulação desse barco.